Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência aos nossos estudos sobre função quadrática, hoje veremos o vértice da parábola. Vejamos, aqui nós temos uma parábola. Neste ponto V, trata-se aqui do vértice da nossa parábola. Perceba que todo ponto no plano cartesiano ele é formado por duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Se eu chamei esse ponto aqui de V como vértice, então nós temos a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Perceba que a coordenada x do vértice pode ser calculada pela fórmula menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice pode ser calculada pela fórmula menos delta sobre 4a. Lembrando que aqui nós estamos mantendo a forma geral da nossa equação, da nossa função quadrática. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ponto de máximo e ponto de mínimo. Aqui nós temos duas parábolas, uma de concavidade voltada para cima e outra de concavidade voltada para baixo. Nós temos os eixos de simetria. Onde passa o eixo de simetria é exatamente onde é determinado o vértice das nossas parábolas. Então nós temos aqui os vértices, que é exatamente onde passa o eixo de simetria. Isto é, a reta que vai cortar a parábola e dividi-la em duas porções iguais, em dois ramos simétricos. Esse vértice nós chamaremos de ponto V, ele tem uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Coordenada x do vértice e y do vértice. Então perceba que quando a parábola está voltada para cima, sua concavidade voltada para cima, nós temos um ponto de mínimo. Nesse ponto, a função a qual esta parábola representa possui o seu menor valor de y. Por isso, um ponto de mínimo. Então, a maior que zero, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima e a parábola possui um ponto de mínimo. Quando a parábola está voltada para baixo, a concavidade da parábola voltada para baixo, o nosso A é menor que zero. E aqui nós teremos um ponto de máximo. Neste ponto aqui, que é exatamente o vértice da nossa parábola, é ponto de máximo. É o maior valor de y que essa função representada por essa parábola alcança. Vamos a alguns exemplos. Analise o coeficiente A das funções abaixo, indicando para que lado a concavidade do gráfico da função está voltada. Lembrando que o coeficiente A indica se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. E também se a função possui ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vamos lá. Na letra A, f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 4. Perceba que o nosso coeficiente A aqui é negativo, é igual a menos 1. Portanto, a nossa parábola tem concavidade voltada para baixo. Logo, a função do gráfico da nossa parábola possui um ponto de máximo. Na letra B, f de x igual a 2x ao quadrado menos 8x. Agora o nosso A é maior que zero, porque 2 é positivo. Portanto, a concavidade está voltada para cima e nós temos um ponto de mínimo. F de x igual a x ao quadrado menos 9. Nós temos de novo aqui, como não tem nada na frente do x, nós assumimos que o que está aqui na frente é o número 1. 1x ao quadrado. Como 1 é positivo, A maior que zero, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo na nossa parábola. Na letra D, f de x igual a menos 3x ao quadrado. Nós temos aqui A igual a menos 3, portanto A menor que zero, concavidade voltada para baixo, logo a nossa função, o nosso gráfico da nossa parábola possui ponto de máximo. Agora, neste exemplo, nós iremos calcular as coordenadas do vértice da nossa parábola, da nossa função. Então aqui temos a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 4. A menor que zero, por quê? A igual a menos 1, quem multiplica aqui o x ao quadrado é exatamente menos 1, portanto A menor que zero. Se fizéssemos o gráfico dessa parábola, dessa função, seria concavidade voltada para baixo, e a função
teria um ponto de máximo. Nós calcularemos as coordenadas desse ponto de máximo, que nada mais é do que o vértice da nossa parábola. Então temos que as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice, são calculadas da seguinte forma. O x do vértice por menos b sobre 2a e o y do vértice por menos delta sobre 4a. Então, lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos calcular primeiro o x do vértice, menos b sobre 2a. Então vamos lá. B, o valor b é quem multiplica x. Veremos aqui que é menos 4, que está aqui na nossa fração, menos 4. Perceba que aqui é o menos da fórmula, e aqui esse menos 4 é o menos negativo do coeficiente b. Sobre 2a, 2 que multiplica, como a vale menos 1, 2 que multiplica menos 1. Menos 4, 2 vezes menos 1, menos 2. Vamos fazer agora as regras de sinal. Menos com menos do 4 e do 2 dá mais. Com menos que está fora aqui da fração, menos. Logo, x do vértice igual a menos 2. Agora vamos calcular o y do vértice. Temos aqui que a fórmula é y do vértice menos delta sobre 4a. Se delta é b ao quadrado menos 4ac, então vamos fazer as substituições. Quem é b? b é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. Perceba que aqui eu tomei o cuidado de fazer as substituições utilizando parênteses para não confundir as operações. Menos, da nossa fórmula, 4 que multiplica a, que vale menos 1, e c, que vale 4 positivo. Tudo isso sobre 4 que multiplica menos 1. 4a. A vale menos 1. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Menos com menos, positivo. Logo, 16 mais 16. 4 vezes menos 1, menos 4. 16 mais 16, 32. 32 divididos por menos 4 daria menos 8. Com um menos que está fora da nossa fração, mais 8. Logo, y do vértice igual a menos 2 e 8. Y do vértice, 8 positivo. Agora vamos calcular as coordenadas do vértice da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x. Perceba que 2 é o nosso coeficiente a, portanto a maior que zero, logo concavidade voltada para cima. Sendo concavidade voltada para cima, nós temos que a nossa parábola apresenta um ponto de mínimo. Vamos calcular qual é esse ponto de mínimo. Lembrando que as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X do vértice menos b sobre 2a. Quem é b? B é o coeficiente que multiplica x, então menos 4. 2 que multiplica a é 2 positivo, 2 vezes 2. Menos 4 dividido por 2 vezes 2, 4. Menos 4 por 4, menos 1. Com o menos que está fora da fração, mais 1, nosso x do vértice, é igual a 1 positivo. Y do vértice menos delta sobre 4a. O nosso delta, menos 4 elevado ao quadrado, no caso que é b elevado ao quadrado, menos 4, a que vale 2, e o nosso coeficiente c que vale 0. Veja que nós não temos termo independente na nossa função. Logo, c é igual a 0. Menos 4 vezes 2 vezes 0, 0. Menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 2, que é o 4a, 8. Então ficaria 16 sobre 8. Daria 2. Com o menos de fora da nossa fração, menos 2. O y do nosso vértice vale menos 2. Portanto, as coordenadas do vértice são 1 positivo e menos 2 negativo. X igual a 1 e y igual a menos 2. Agora vamos aprender algumas aplicações práticas de máximos e mínimos da função quadrática. Exemplo 1. A trajetória da bola num chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros, t
segundos após o chute seja dada por h igual a menos t ao quadrado mais 6t, determine. Letra A, em que instante a bola atinge a altura máxima? Letra B, qual é a altura máxima atingida pela bola? Então aqui vamos fazer um pequeno esboço do que está acontecendo. Nós temos uma bola que é chutada, descreve uma parábola. Essa parábola vai ter um ponto de máximo e a bola retorna ao chão. No momento que a bola sai do chão, o tempo começa a passar. Vai levar um tempo até atingir a altura máxima e outro tempo até a bola tocar o solo novamente. Sendo que aqui no eixo Y seria a altura atingida pela bola e no eixo X nós teríamos o tempo, porque aqui nós verificamos que leva tempo até a bola atingir a altura máxima e tempo até ela retornar ao solo novamente. Na letra A do nosso exemplo, temos que calcular em que instante a bola atinge a altura máxima. Exatamente nesse ponto. Então, para encontrarmos aqui o tempo para que a bola atinja essa altura máxima, se o tempo está no eixo X, nós verificamos que aqui devemos calcular o x do vértice, já que temos aqui uma parábola. Então, o x do vértice nos dará o tempo para que a bola atinja a altura máxima. Lembrando que aqui nós temos uma função quadrática, onde a é igual a menos 1, é quem multiplica aqui a nossa incógnita, que diferentemente de x agora é t, e b é igual a 6. Então 6 por quê? É o valor, é o coeficiente que multiplica a incógnita t apenas. X do vértice igual a menos b sobre 2a. X do vértice igual, quem é b? 6. A vale menos 1, 2 vezes menos 1, e esse aqui é o sinal da fórmula do cálculo do x do vértice. 2 vezes menos 1, menos 2. 6 dividido por menos 2, menos 3. Com menos de fora da fração, mais 3, ou 3 positivo. Logo, x do vértice, 3 positivo. Como esse x do vértice representa o tempo, o instante que a bola atinge a altura máxima, é 3 segundos. Isto é, no momento que a bola é chutada até ela atingir a altura máxima, se passaram 3 segundos. Agora vamos determinar a altura máxima atingida pela bola, que é exatamente o y do nosso vértice. Tá? É o quanto a bola subiu. Então vamos determinar através do y do vértice. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. b vale 6, 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que vale menos 1, c, que é 0. Então, menos 4 vezes menos 1 vezes 0, 0. 6 ao quadrado, 36. 4 vezes menos 1, que é a parte de baixo da nossa fração, menos 4. 36 divididos por menos 4, menos 9. Menos que estava fora da fração, ficou um 9 positivo. Logo, y do vértice igual a 9. Como o y do vértice é a altura em metros, temos que a altura máxima atingida pela bola é 9 metros. Exemplo 2. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função. Custo C em função de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine. Qual é a quantidade de produtos para que o custo seja mínimo? Então vamos lá fazer um pequeno esboço. Então temos aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y, onde em x temos as unidades produzidas e em y nós temos o custo. Perceba que o problema foi modelado dessa forma. Existe uma quantidade ideal onde, nesse ponto, o custo é mínimo. Isto é, se a empresa produzir menos que essa quantidade de produtos, ela estará subutilizando a sua capacidade. Portanto, o custo seria maior. E se ela produzir mais unidades do que tem capacidade, o custo será maior. Estaremos aí sobrecarregando máquinas, tendo que pagar horas extras para funcionários, portanto o custo aumenta. Então existe uma quantidade ideal de produtos, de unidades produzidas, que é onde se encontra o custo mínimo.
Nós queremos saber exatamente a quantidade de produtos para este custo mínimo. Então vamos calcular o quê? Como aqui nós temos uma parábola, nós vamos calcular o x do vértice, porque unidades produzidas estão no eixo x. Portanto, lembrando que, de acordo com nossa função, o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a menos 80 e o coeficiente C é igual a 3.000, positivo. Então, calculando o x do vértice, que vai representar a quantidade de produtos para o custo mínimo, temos menos B sobre 2A. Quem é B? Menos 80. Quem é A? A é 1. Então, menos 80 sobre 2, que multiplica 1. Menos 80 sobre 2, que vai dar menos 40. Com o menos fora da nossa fração, 40 positivo. Logo, a quantidade de produtos para custo mínimo serão 40 unidades. Então, neste ponto, 40 unidades produzidas representam o menor custo possível para a operação desta empresa. Agora, qual é o valor do custo mínimo? Então, o valor do custo mínimo está no eixo Y. Logo, esse ponto aqui, como tem x do vértice e y do vértice, o y desse ponto nos dará exatamente o custo para 40 unidades produzidas. Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Delta b ao quadrado menos 4ac, menos 80, que seria b elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que é 1, e c, que é 3.000. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3.000, 12.000. Tudo isso divididos por 4, que multiplica 1, 4a. Então, vamos lá. Menos 80 ao quadrado, 6.400. Menos 4 vezes 1 vezes 3.000, menos 12.000. 6.400 menos 12.000. Tudo isso dividido por 4 vezes 1, que é igual a 4. 6.400 menos 12.000, menos 5.600. Menos 5.600 dividido por 4, menos 1.400. Com menos de fora da fração, 1.400 positivo. Logo, o custo mínimo para produzir 40 unidades será de R$ 1.400. 1.400 é o y do vértice da nossa parábola e as 40 unidades é o nosso x do vértice da nossa parábola. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.